Eu sou o Victor Octaviano, tatuador desde 2015, artista desde quando eu me entendo por gente, e há mais ou menos 10 anos eu me apaixonei pela aquarela e venho me dedicando a essa técnica desde então. E isso afetou diretamente meu trabalho como tatuador e eu passei a me especializar nessa técnica, de tatuagem aquarela. Primeiro a gente tem que entender a diferença entre estilo e técnica, A técnica é quando você domina os fundamentos de um material. A aquarela ela é um material, você pode fazer qualquer coisa com a aquarela no sentido de ela pode ser simplificação, pode ser realista. Então a gente não pode confundir o nome do material com o estilo. Então é a técnica aquarela. Fazer estilo é quando você domina a técnica e imprime a sua personalidade, a sua identidade. E aí você vai fazer aquarela com estilo ou qualquer outra coisa que você se dedicar, como óleo, acrílica e por aí vai. O meu estilo, ele está em constante transformação, Na real, eu acho que não é uma coisa que você chega, você vai desenvolvendo. E atualmente o que eu gosto é de misturar um pouco de detalhes e ao mesmo tempo sugerir grande parte das formas, como se fosse uma imagem que está surgindo no papel ou na pele, não algo já pronto e certeiro. Eu vou apresentar para vocês como é importante primeiro pintar com os olhos antes de ir para o papel, ou seja, ter um caminho na cabeça antes de ir direto para a pintura, entender por que a sombra é a moldura da luz, como funciona essa dança entre luz e sombra e como isso vai valorizar a sua pintura, compreender que a referência ela é sempre um ponto de partida e não de chegada. Então, seja pintando a partir de uma foto, de um modelo vivo, um plein air, é muito importante, na minha visão, você interpretar o que está vendo e não buscar exatamente o que está descrito ali, como se fosse uma foto. A aquarela também ensina muito a gente a aceitar os acidentes, aprender com eles, A pintura aquarela era quase um processo colaborativo entre o artista e a água. Se você tentar dominar a água, provavelmente não vai dar certo. Uma coisa que é muito difícil, acho que para todo mundo, é abandonar a pintura, Uma vez eu ouvi alguém dizer que um desenho você não termina, você abandona. Ao invés de você ficar ali buscando até a perfeição, uma hora você tem que parar. E saber a hora de parar geralmente é o mais difícil. Aí teremos também algumas demonstrações, como vamos fazer um rosto monocromático, um rosto colorido, uma simplificação da figura humana. Vamos pintar um felino, um animal aquático e uma ave, para a gente tentar diversificar as texturas e alguns efeitos que a gente pode usar nessas situações. Bom, vou falar um pouco para vocês sobre o material que eu utilizo para pintar aquarela. Eu gosto de usar papel 100% algodão, 300 gramas, porque ele é mais resistente à água, então eu posso usar bastante água que o papel não vai ondular, não vai esfarelar, Normalmente eu uso o satinado, que é esse que não tem nenhuma textura, ele é liso, é o satinado prensado quente. E o grano fino, que ele tem uma textura bem leve, que ajuda às vezes para fazer um efeito de pelo, de paisagem, alguma coisa do tipo. Atualmente eu tenho cada vez mais pintado no satinado, é o que eu mais gosto de fazer. A aquarela eu uso a linha profissional. As marcas que eu gosto de usar é o Winsor & Newton e Selenier. Então eu compro os tubos e vou preenchendo as pastilhas, Mas existem no mercado também as linhas para estudante, então para quem está começando agora é legal procurar uma marca boa, mas pode começar com a linha de estudante. Os pincéis que eu gosto de usar são pincéis de cerdas naturais, que é pelo de esquilo ou marta. Eles são bons porque retêm bastante água e eles fazem uma ponta que dá para eu fazer tanto um detalhe quanto uma grande passada, Eu gosto de ter, normalmente o pincel que eu uso é o número 7, número do 5 ao 7, e eu gosto de ter um mais largo como esse, que é para fazer paisagens, coisas de preenchimento maior. Mas quase sempre eu uso um único pincel para fazer a pintura toda. É legal você ter uma esponjinha ou um pano. Esse aqui, eu acho que o nome disso é Panex, você encontra no mercado
Em qualquer supermercado vai ter ali na parte de perto do detergente, essas coisas, e para que durante o processo eu vá limpando o pincel e tirando o excesso de água muitas vezes. Então durante a pintura vocês vão ver que eu vou passar o pincel aqui várias vezes, né? Ele está limpinho porque vou começar a pintar nele agora, mas vai ficar sujo já já. E ele dá para se reutilizar muitas vezes, isso é muito bom. É legal também ter um bom recipiente para ter bastante água, né? Eu não aconselho a pintar com um copo pequeno, primeiro porque o acidente é quase inevitável de você bater a mão e ele cair, e depois que é pouca água, então logo ela vai virar mais tinta do que água, né? Sempre eu tenho em mãos também um papel toalha que pode ajudar eu dar uma secadinha, fazer alguma coisa que for necessário, né? Então basicamente é isso: pincel, tinta, papel, água, fita crepe para prender o papel na prancheta, e é legal também ter uma prancheta com angulação, né? Por exemplo, essa daqui ela tem diversas angulações, que eu vou explicar melhor na hora da pintura o porquê desse ângulo, né? Se você não tiver uma prancheta, às vezes você pode pegar uma placa, alguma coisa, isso é o que menos importa, o importante é ter inclinação, né? Com o tempo você vai encontrando material que você vai gostar mais de utilizar. Bom, agora nós vamos fazer um estudo monocromático. Eu sou muito fã do Jimi Hendrix, então, conforme aquilo que eu falei antes das demonstrações, eu vou pintar o que eu gosto para poder mostrar para vocês. Aqui, eu já peguei uma foto que está preto e branco dele, para que facilite a minha visualização e a explicação também. Então vamos lá, o que é importante observar aqui? Eu não vou fazer o fundo nesse caso, né? Eu já preparei uma folha onde vou fazer as outras demonstrações, que vai ter ele também. Então aqui vai ter o colorido, aqui vai ter a simplificação, então, porque eu acho que vai ficar uma composição bonita, né? Aqui a gente tem que imaginar luz e sombra, ou melhor, visualizar o que é luz e sombra, né? Então eu não vou pintar o chapéu primeiro, depois a pele, não, eu vou pintar o todo. Então eu vou vir do claro para o escuro, da luz para a sombra, certo? De cima para baixo também, com a barriga d'água e tudo. Pretendo fazer isso aqui em 2 camadas, né, para que ele fique o mais simples possível. Então vamos lá? Começando aqui, lembrando que é importante sempre usar água, né, bastante água nessa primeira camada, porque ela não pode secar. Se eu passo pouca água, ela vai secar rápido e vai começar a marcar a aquarela, e esse não é meu objetivo, né? Então bastante água e sempre de cima para baixo. Essa bolsa d'água é o que vai me permitir tempo para eu conversar, para eu pensar o que eu tenho que fazer, né? Sempre que tiver água, eu vou ter tempo para poder raciocinar. Aqui, ó, como ele está sempre ele tá na sombra, né? Então eu não preciso preservar nada. O nariz dele é um pouco mais claro, então agora eu vou tirar um pouco de pigmento. E as bochechas também são um pouco mais claras, né? O cigarro eu vou preservar da cor do papel, né? Lembrando que fumar faz mal.
Aqui eu vou sugerir a gola da camisa, né? E vou sugerir uma finalizaçãozinha aqui. Pronto. O que eu posso fazer antes que seque completamente? Considerar os pontos que são mais claros, né? Igual aqui, a boca dele, né? Como eu disse, o nariz dele também é um pouco mais claro. Aqui. Evitar não usar esse recurso exageradamente. Mas basicamente, essa aqui é a luz, né? A parte clara da nossa pintura. Quando cria essa poça d'água, eu posso vir aqui, ó, só tocar com o pincel e ela vai retirar o excesso, para não criar uma mancha indesejada. Então essa é a nossa primeira camada. Bom, eu aconselho, se você é muito ansioso, fez a primeira camada, levanta, vai tomar uma água, vai tomar um café, um vinho, cerveja, seja lá o que você gosta, espera, deixa secar bem e volta. Então depende do clima. O papel satinado que eu estou pintando, ele seca um pouco mais rápido. Então aqui eu acho que mais alguns minutos, uns 5 minutos, ele já vai estar quase 100% seco, a ponto de eu poder começar a minha segunda camada. Então nessa primeira camada, a gente fez a camada clara, o chá, lembra? Muita água, pouco pigmento. Então é como se fosse a camada mais... como se fosse não, é a camada mais clara desse desenho. Agora que ela está quase seca, eu já posso começar a pintar o chapéu. E ir descendo para o rosto, cabelo, etc. Essa segunda camada, eu já vou fazer o médio e o escuro praticamente juntos. Então eu vou vindo com tons mais escuros e médios, definindo as formas e os detalhes. Tá? Então só vou misturar aqui para voltar para a pintura. Então é a hora que a gente fala o leite, né? O pigmento mais leitoso, mais concentrado. Meio a meio. Bom, se você vê mesmo aqui no godê, você já vê como é quase um brigadeiro dando liga. É um jeito legal de visualizar, né? Como ele se mistura e você consegue ver o fundo da palheta, né? E eu estou misturando os mesmos tons, o sépia e o ultramar. Vamos lá. Aqui eu vou passar o pincel levemente úmido só para não deixar tão marcado esse degradê. Para ele ficar mais natural. E agora eu vou aproveitar para brincar um pouco com a bandana dele, né? Como a minha intenção não é fazer algo descritivo, então eu vou só sugerir alguns desenhos que tem nessa bandana. Ó, aqui eu já venho com o pigmento mais aguado, para ir brincando com esses detalhes, né? Bem na calma, sem pressa. Agora que o papel
ele já tem uma camada úmida, então ele vai demorar um pouquinho mais para secar. Isso me dá um pouco mais de tranquilidade para agir. Aí eu já venho definindo as sombras, né? É legal vendo como que o contraste agora, ele vai definindo a forma, né? Ó, lembra, sempre que tiver essa barriga d'água, eu tenho tempo para vir conectando, fazendo a sombra, né? Então vamos lá. Aqui tem a sombra do chapéu no rosto dele, que é muito legal. Já vou detalhando um pouco do cabelo. Sem descrever muito, bem sugerido, né? Agora, venho com o pincel úmido. Lembra que a gente fez lá na primeira camada no nariz? Agora a gente vai fazer aqui, ó, tirar um pouco para simular os brilhos, né? E fazer alguns detalhes, né? Fazer o olho dele aparecer um pouco mais. A sombra, ela desce um pouquinho, ó. Ela vai descer um pouquinho mais aqui. Moldura um pouco mais o nariz. Entra aqui. Já venho com o pincel úmido trazendo esse tomzinho que eu pus no cabelo para fazer a sombra do maxilar e das bochechas, né? Sem que ela fique muito pesada, mas conectando com a sombra do chapéu. Ó, abrir luz aqui, né, nessa parte de cima dos olhos. Abrir mais luz aqui também. Aqui. Algumas sombras bem sutis que tem no nariz dele aqui, ó. O nariz já vai ter uma sombra mais marcada, né? A parte de baixo da narina. Aqui ele está se espalhando, então eu vou molhar um pouquinho mais para não marcar tanto a sombra. Tem o bigodinho aqui na régua, que é o estilão dele, né? O lábio também é levemente mais pesado do que o tom da pele. E aí que legal, já está tomando forma já, né? Que é aquilo que eu falei lá, que a sombra, ela vai moldurando a luz. Conforme a gente vai pintando, essas coisas vão fazendo mais sentido ainda.
sombra do queixo, maxilar. Você vê que aqui já pesa um pouco mais o pigmento. Aqui da camisa também. Bem interessante. Conforme ele vai descendo, eu vou descrevendo cada vez menos os detalhes, que eu acho que isso vai tornar a pintura mais interessante ainda. Cada vez menos eu vou me apegando aos detalhes. Bom, tá quase secando ali em cima. Posso vir abrindo um pouquinho mais aqui o olho dele. Tomar muito cuidado para não colocar muita água, porque aí pode causar um acidente e abrir um buraco ali de claridade. Aí a gente perderia esse desenho, né? Não teria conserto. Agora eu vou vir com o pigmento, o mel, né? Que é bastante pigmento, pouca água, para fazer as partes mais escuras agora, mais pesadas, né? E agora eu vou fazer ainda com ele úmido, porque isso vai criar uma fusão mais natural, né? Então vai ficar mais homogêneo a minha pintura, né? Então aqui o cabelo dele, né, mais pesado do que o rosto. As sobrancelhas dele, que são bem sutis também. E o legal é que assim, nada é descritivo, é tudo sugerido, né? A gente está sempre sugerindo a forma, não descrevendo ela. Não, tá de boa. Eu estou trabalhando a sombra dentro da sombra, assim como tem a luz da sombra, também tem a sombra dentro da sombra.
Eu fico em silêncio sempre que eu errei, tá? Brincadeira. A gente ainda na vibe aqui acaba esquecendo. Mas aqui já está praticamente concluída, né? Não quero mexer muito. Talvez um pouquinho ali em cima no chapéu para ele ficar um pouco mais escuro. Agora já é o momento de saber se vai parar ou não, né? Ficar cutucando muito pode estragar tudo. Mas acho que é isso. Um detalhe ou outro aqui no nariz, que agora eu posso acrescentar um pouco melhor, né? Para deixar ele mais com a característica do Jimmy. Eu acho que é isso, né? Deixar a mancha agir agora. Vai secar, então isso vai mudar um pouco ainda. Vai alterar um pouco. Eu gosto assim, bem sugerido e as manchas formando uma imagem, né? Se você cerrar os olhos, você consegue sentir as temperaturas, né? Ou melhor, as tonalidades, né? As transições de temperatura da cor, onde a sombra é mais intensa, onde ela vai ficando mais suave, onde tem luz, né? Acho que isso é o fundamental para se entender. E é isso. E faltou um negocinho aqui no cigarro dele, que é que pronto, agora sim. Perfeito. Então isso aqui, essa aqui é a demonstração do monocromático, para a gente entender muito mais do que a definição, os detalhes, o que são os valores, né? Como é importante você saber reconhecer as áreas de sombra, de luz, as transições, para que a sombra moldure a luz e a imagem se forme, né? O monocromático ele é muito importante antes de você partir já para trabalhar com cor. É sempre legal você fazer um estudo monocromático, principalmente no início, para que você compreenda os valores, né? A escala tonal, para depois começar a pensar em temperatura de cor, né? Então, às vezes você vai direto para o colorido e você pode se perder, certo? Então, o estudo monocromático ele é fundamental e sempre vai ser. Os nossos olhos eles enxergam muito mais valores do que cores. Então, quando você começar a entender os valores, as cores naturalmente vão funcionar melhor, né? É muito mais importante os valores estarem no lugar certo do que acertar o tom exato de uma cor, por exemplo. Então é isso. A referência vai estar disponível para vocês também, quem quiser estudar, fazer essa pintura. E bora para o colorido.